Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a você que está estudando. No vídeo de hoje falaremos sobre mais um capítulo da obra dos Delitos e das Penas de Marquês de Beccaria. No capítulo de hoje falaremos sobre a moderação das penas. Trata-se do capítulo 15 dessa incrível obra de Marquês de Beccaria. Nesse capítulo, Marquês de Beccaria fala pra gente que não concorda com a tirania, não concorda com os abusos, não concorda com a crueldade na aplicação das penas. Ao longo dessa obra, até o capítulo 15, e nós poderemos ver na sequência, nos demais capítulos, que Beccaria fala muito sobre a proporcionalidade na aplicação, na execução das penas. E nesse capítulo em específico, ele vai tratar sobre a aplicação moderada das penas. Segundo Beccaria, de nada adianta o legislador se preocupar com a crueldade das penas, e naquela época fazia muito sentido ele tratar desse tema, tendo em vista que havia a escravidão, então haviam muitos escravos que eram torturados, eram sacrificados, recebiam penas de grande tortura. Então faz todo sentido à época, ou fazia todo sentido à época, o Marquês de Beccaria tratar desse tema, desse assunto. Então, o autor sempre foi contra essa ideia de crueldade nas penas. Pelo contrário, ele entende que é necessário prevenir o crime e que o castigo precisa fazer o indivíduo, aquele que cometeu a infração penal, ser punido. O indivíduo precisa entender que o castigo foi maior do que o benefício que ele recebeu a partir da empreitada criminosa. É importante que o indivíduo seja punido de uma forma proporcional para frear o seu ímpeto criminoso. E é importante que ele seja punido para que a sociedade compreenda que a partir do momento em que alguém decidir cometer uma infração penal, cometer um crime, esse alguém poderá ser responsabilizado e ter a sua liberdade restringida ou receber outra sanção estatal. Porém, sempre sem crueldade, sem exercer um papel de tirano por parte daqueles que aplicam a legislação e até mesmo, e Beccaria fala nesse capítulo, uma referência aos legisladores que criam leis cujas sanções são cruéis e que podem vir a causar a impunidade, porque na visão dele, uma lei, quando ela é criada demasiadamente cruel ou com penas demasiadamente cruéis, poderão ser ali na frente revogadas e com isso auxiliar na impunidade daquele criminoso. Beccaria termina esse capítulo falando ainda sobre a moderação das penas, dizendo o seguinte. Essa parte final é uma parte muito importante que Beccaria nos traz. Termino por esta reflexão dizendo que o rigor das penas deve ser relativo ao estado atual da nação. São necessárias impressões fortes e sensíveis para impressionar o espírito grosseiro de um povo que sai do estado selvagem. Para abater o leão furioso, é necessário o raio, cujo ruído só faz irritá-lo. Entretanto, à medida que as almas se abrandam no estado de sociedade, o homem se torna mais sensível. E caso se queira conservar as mesmas relações entre o objeto e a sensação,
as penas devem ser menos rigorosas. Beccaria fala muito sobre a proporcionalidade na execução das penas, na aplicação das penas, porque na visão dele, a partir do momento em que a pena é demasiadamente cruel, aquele que está aplicando ela passa a se tornar um verdadeiro tirano, abusando da sua própria autoridade, e isso é muito preocupante, porque pode chegar um momento em que não se tem mais controle desse tirano aplicando as penas demasiadamente cruéis. Da moderação das penas, capítulos 15 dessa incrível obra dos delitos e das penas. Espero que você tenha compreendido. Um grande abraço e bons estudos.